Pedro, pequena pedra, tu estás fora. Tens que estar aqui na grande rocha para que você seja edificado, né? Uma rocha composta por vários elementos químicos. O que a gente pode dizer para as pessoas? Porque eu entendo, porque eu também vivi isso, eu recebi a promessa, tomei a decisão, tudo começou a dar errado, aí vem o desespero. E é incrível quando você falou sobre Mateus 6,33. Eu chego a me emocionar porque não foi a mesma palavra, mas Deus falou comigo em Mateus 6,26. Uau. Porque eu, como mãe de adolescente, né, meu esposo tá aqui nos bastidores e ele sabe disso. A minha maior preocupação quando Deus nos tirou lá de Rondônia, interior de Rondônia, uma cidadezinha muito pequena, e ia nos trazer pra Florianópolis. Eu me lembro que Deus falou primeiro com o meu esposo, e quando meu esposo transferiu pra mim essa mensagem, eu falei assim: Senhor, meu esposo tá maluco. Meio da pandemia, uma situação assim terrível aqui no Brasil, tudo muito parado. E eu pensava, Senhor, o que vai ser de nós lá em Florianópolis? Porque aqui eu tenho um ponto de apoio. Eu tinha familiares, amigos muito conhecidos na cidade. E eu falo que lá eu não tinha medo, porque eu tinha muitos amigos, pessoas que poderiam ser esse ponto de apoio mesmo. Mas aí a gente vindo pra cá, a gente não conhecia ninguém. Nós nunca tínhamos vindo pro sul do Brasil. Deus direcionou. Eu falei, não, Deus, mas se o Senhor falou com ele, o Senhor vai falar comigo também, porque eu preciso entender o que o Senhor quer de nós, né? E aí Deus me respondeu com Mateus 6,26. Por que estás preocupada com o que comer e o que beber? Não é mais importante a vida do que a comida? E aí nesse dia eu entendi que eu tava colocando a minha esperança no lugar errado. Por mais de 90 da nossa mãe, o que pressupõe dizer que ele sabe efetivamente quem é o verdadeiro Venceslau. Ele se relacionou conosco, ele teve intimidade conosco, por isso é que ele não hesitou em deixar o reino, deixar a glória, deixar o seu e vir aqui a morrer, não qualquer morte de cruz, porque ele sabe quem é o verdadeiro Venceslau, ok? Então, devemos estar conectados à fonte. Conexão à fonte é em Deus onde nós vamos saber quem nós somos efetivamente. Há um código muito poderoso quando Pedro, durante muitos anos da vida dele, era Simão Barjona, durante muitos anos. Mas aí quando ele acessa esse código, Jesus explica perfeitamente quando diz: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava a dizer que Pedro vai abrir igreja. Petro significa pequena pedra. Sobre essa pedra, grande rocha, edificarei a minha igreja. Estamos iniciando mais um Empreendecast e hoje, para nossa surpresa, conseguimos conciliar as agendas e estamos recebendo aqui, gente, uma figura internacional. Olha que alegria para nós e conexões que só Deus pode responder e justificar, né? Hoje eu tô aqui recebendo Venceslau Andrade. Quero te dizer que é uma honra para nós da Prospere Agência estar te recebendo aqui no nosso quadro do Empreendecast, ouvir, né, a sua história, um pouquinho daquilo que Deus colocou no seu coração. Seja muito bem-vindo, viu, Venceslau? Muito obrigado para todos que nos assistem. Venceslau Andrade, vindo de África, Angola, para o Brasil. É uma honra também para mim estar aqui no vosso programa. Confesso-lhe que nunca pensei que estaria aqui, né? Mas assim, é aquelas coisas que Deus faz. E para mim é efetivamente um dia de muita alegria. Que demais, Venceslau. E como a gente sempre começa aqui o nosso programa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como que o Venceslau Andrade, lá de Angola, na África, hoje está aqui no Brasil, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na sua vida, mas tudo tem um começo, né? E a gente queria ouvir um pouquinho dessa sua história, esse começo. Uau, interessante. Olha, estar aqui, para mim, é uma resposta da parte de Deus, ok? Uma resposta na medida em que a nossa vida começa quando Deus fala. E Deus falou, já há algum tempo tem vindo a chatear-me por conta de algumas procrastinações, vamos assim dizer, e ter ouvido a Deus fez com que hoje eu estivesse cá no Brasil. Para o pessoal poder perceber mais ou menos aquilo que nós estamos a falar, Venceslau é uma pessoa movida debaixo de um propósito, não é? E assim, o maior dos maiores dos propósitos é o cuidado para a juventude, para jovens. Então o meu chamado está muito relacionado a isso. E nestes últimos tempos Deus tem falado fortemente na temática de acelerarmos com isso,
porque é um comboio que está parado há algum tempo, mas assim, muita gente querendo, esperando, e até porque a própria palavra diz que a ardente expectativa da criação é que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem. Então, estar aqui no Brasil é efetivamente uma resposta. Nós somos respostas e há algo que precisa ser tirado para fora, que é no fundo a escola de liderança, Code V Leadership, uma escola que vai ser lançada agora em Portugal no dia 28 deste mês, e nós começamos pelo Brasil porque entendemos que o Espírito Santo conduziu-nos até aqui, tem sido uma bênção. Por exemplo, hoje tivemos um dia muito transformador, muito impactante. Julgávamos que Portugal seria o primeiro lugar, mas acabamos tendo uma turma aqui já em Florianópolis, antes mesmo da coisa começar. Então, foram assim dias de muitas confirmações da parte de Deus que nós estamos a fazer algo que nasceu do coração dele para as nossas vidas. Então, estar aqui é o cumprimento, o viver de um propósito. E eu pude estudar um pouquinho, né, sobre a pessoa quando eu fiquei sabendo que eu ia ter esse momento de bate-papo contigo. E eu vi ali que você passou por um momento, né, de inflexão, aquela hora que você tem que tomar a decisão, né? E eu acho importante a gente falar disso, porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que vão estar nos ouvindo já estão sentindo da parte de Deus que chegou a hora de encerrar ciclos para iniciar novos ciclos, mas às vezes tá com medo, tá procrastinando também para poder tomar essas decisões, ou às vezes realmente está sendo paralisado pelo medo do novo, do que pode acontecer depois. E eu queria que você pudesse compartilhar como que foi isso com você, como que você lidou com esse medo, com essa... Porque dá mesmo, né? É algo novo, você nunca viveu, então dá aquela coisa, será que eu vou? Será que é de Deus mesmo? Será que eu tô ficando doido? Será que é Deus que tá falando comigo? E muitas vezes eu orei para Deus dar-me essa coisa e Deus deu-me efetivamente esse emprego, deu-me efetivamente essa condição de vida e de repente estou a sentir larga, será que é mesmo? Não? Mas sim, aconteceu e falas em medo, né? O curioso é que esta palavra medo, o significado, o antônimo desta palavra medo é empurrar para frente com toda a proporção. Eu costumo dizer, é uma fala muito conhecida inclusive, que o medo é bom. Sentir medo é bom. As pessoas que não têm medo, com maior facilidade, eles acabam caindo no buraco, quebrando a cara. Aqui falando um pouquinho no português de vocês, né? As pessoas sem medo acabam cometendo muitos erros. O medo é bom exatamente para este momento. Qual momento? O momento em que leva-nos a parar, a refletir, mas ele não pode paralisar-nos. O medo tem que servir como uma mola impulsionadora para o próximo passo. Dali que eu dizia que o antônimo é empurrar para frente com grande proporção. Eu tenho medo, sim, tenho medo. Eu tenho medo de fazer, sim, tenho medo. Mas entender que Deus codifica as coisas e por detrás do medo está codificado um sucesso, um avanço, uma impactação. Então, para começar neste capítulo, eu diria que as pessoas que sentem medo, mais do que o medo, têm que perceber que por detrás desse medo existe algo que Deus quer fazer. Existe um avanço, existe o teu sucesso por detrás desse medo, né? Então, olhemos para o medo como sendo, numa primeira fase, bom, e numa segunda fase olhamos para o medo como uma mola que vai nos impulsionar para um lado. Olharmos como uma ferramenta boa na medida que nos coloca numa posição em que nós refletimos mais, uma posição em que buscamos por melhor momento, inclusive, para dar um determinado passo, mas que não fiquemos aí presos. Sim, o que é que aconteceu nesse capítulo? Eu venho de uma família muito humilde, ok? Cresci, a minha infância foi numa província a 350 por aí, quilómetros até a cidade capital. E por razões
de guerra, nós fomos obrigados a sair e fomos para a capital onde eu cresci. Mas chegar na capital não foi fácil, né? Eu acredito e tenho falado com muita gente aqui no Brasil e noto também que as pessoas que saem do interior para as grandes cidades têm tido problema de inserção, condição social, e não foi diferente o meu contexto. Entretanto, os meus pais sempre estiveram aí como mentores, orientadores para a pessoa seguir um certo caminho, né? Estudei, sou formado em Direito, e o que veio acontecer é que depois de muito tempo eu consegui entrar numa das maiores instituições do meu país, né? Onde eu cresci muito, onde eu aprendi muito. É uma instituição renomada, cheguei até cargo de gestão, né? Dentro dessa instituição, que é o Banco Nacional de Angola, e falando aqui, né? Sou muito grato pela pessoa que eu me tornei profissionalmente, as conexões que eu tive criadas lá, eternamente grato. Entretanto, deu-se a minha conversão já dentro deste processo. Portanto, era professor universitário, funcionário do Banco Nacional, e neste percurso deu-se a minha conversão. E quando deu-se a minha conversão, e permita dizer que eu cresci sempre na igreja, cresci na católica, vendo Jesus como aquele menino Jesus lá, né? E tal, mas depois, por conta de um tio que é um pilar familiar, Dr. Gomes, né? Tio Gomes, ele leva-me para a Igreja Batista e começo a frequentar a Igreja Batista. E o que é que vem a acontecer? Dentro da Igreja Batista, mas dentro de um contexto de religiosidade. Eu, né? A famosa dracma perdida dentro de casa, né? E num acampamento que eu nem sequer estava a participar, fui levar água no acampamento, deu-se a minha conversão nesse dia, né? E a minha vida efetivamente começa nesse dia, porque a nossa vida começa quando Deus fala. Deus falou comigo neste dia, e de lá até a tomada de decisão, né? Eu estava a viver uma busca intensa, aquele primeiro amor, né? Fui buscando da parte de Deus, querer conhecer o que era aquilo e tal. Tudo começou a fazer sentido. Chegou uma fase, Deus disse: olha, larga o que estás a fazer para servir a minha obra. E deu-me Mateus 6,33. Ok? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas te serão ou vos serão acrescentadas. E foi muito claro para mim. Parecia que tivesse a dizer para mim: olha, cuida do reino, viva o reino, eu vou cuidar de você. Só que o que é que acontece? Indo para este contexto, quando Deus chama-nos para largar, não nos diz o que é que vai nos dar. Só que aquilo que nós temos na mão, por vezes, representa tudo para nós, representa muito para nós. E começamos a fazer contas. Vou largar isso para comer o quê? Efetivamente, o grande propósito começa a ser colocado à parte por conta do prato de comida. O que é que eu vou comer? Percebe? E o que é que vai ser de mim? E fizemos um conjunto de perguntas. Essas perguntas só nos afastam. Pior, por vezes a gente procura pessoas que nem sequer têm relação com Deus ou intimidade com Deus para buscarmos confirmação ou resposta de alguma coisa que estamos a ouvir, né? E então comigo não foi diferente. Não foi diferente. E fiquei resistente. Não, eu orei, consegui um grande emprego e não pode ser outra coisa. É diabo, provavelmente. Só que essa voz incomodava, né? Incomodava. E nisto eu aprendi que dinheiro não é tudo. Aprendi que dinheiro é algo muito acessório diante do propósito. O propósito é sempre a coisa primária, principal. E foi difícil tomar a decisão. Procurei pessoas e ninguém me deu assim uma palavra forte de largar. Todo mundo olhava e dizia não e tal. Um belo dia vou para o banco. Eu estava no banco e assim a trabalhar. Eu não tinha
dois dias na minha semana. Eu não tinha o domingo e não tinha a segunda-feira. O domingo era aquele dia que eu ficava muito triste porque amanhã é segunda-feira. E segunda-feira é aquele dia, pronto, já vamos começar o processo da tristeza, de ir para um lugar em que você não está feliz, mas por conta das necessidades você acaba indo, né? Então eram 2 dias que eu não tinha na semana. E viver o propósito hoje, eu costumo dizer, é transformar a minha segunda numa sexta-feira, né? Ela é prazerosa, segunda-feira. E então o que aconteceu é que eu vou para o banco, estou eu a trabalhar em forma de êxtase, sinto aquela voz novamente, largo tudo, abandono tudo, pego no meu casaco e fui-me embora. E nunca mais voltei. E aí começou a verdadeira história. Quando eu largo, eu não sabia o que é que eu iria fazer, como iria fazer. Eu aprendi que nessa caminhada com Deus não é como, é com quem. E o quem é mesmo Jesus, é mesmo Deus. E eu larguei, recordo-me que depois de algum tempo, assim, tipo 2 meses, veio aquele primeiro bloqueio da Covid, o confinamento. E agora meti a mão na cabeça, o que é que eu fui fazer, né? Largar o trabalho, Covid, aquele contexto todo, sem saber o que fazer. Mas a fé é exatamente isso, é a gente colocar o passo e Deus colocar o chão, né? Então, o nosso avanço em Deus está muito ligado ao nível da nossa obediência, a nossa renúncia. E ter renunciado aquilo, hoje entendo que tornou-me um homem melhor e maior. E quando eu estava em casa, confinado, um belo dia, eu vou para o banheiro tomar banho e começo a ver o chuveiro, parecia letras a saírem. E prestava atenção, é uma coisa que eu digo um milagre assim, né? E estava escrito Oséias 4:6. Eu, neófito, na altura, corro para a banca onde eu tinha a mesinha que eu tinha a Bíblia e tinha lá o papel em que eu apontava. Abri a Bíblia e estava escrito, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Uau! E sinto o Espírito Santo a falar para mim, faça alguma coisa. Eu, na medida que eu perguntava, eu tinha uma resposta. Glória a Deus. O que é que eu tenho que fazer? Educação. Porque é o seguinte, sempre dei aulas. E a sala de aula era o lugar mais feliz para mim. Não era o quanto eu ganhava, mas era aquela realização, aquela alegria de estar num lugar com felicidade. Troco a sala de aula pelo banco, deu-me status, deu-me tudo. Mas em termos comparativos, eu era muito mais feliz dentro da sala de aulas. E quando veio que o meu povo perece por falta de conhecimento, logo associei o conhecimento, educação, formação. Vou fazer aquilo que eu gosto. Aí escrevi, mas como é que eu vou fazer isso? A TV estava ligada. E passando a publicidade, não sei se posso cá falar, mas estava o Paulo Vieira a dar uma formação, um treinamento. A televisão ligada tinha o Paulo Vieira a dar o treinamento e o gatilho caiu logo, do tipo, como é que esta pessoa está a dar treinamento à distância? Eu logo entendi, ensino à distância, escrevi. E como é que eu tenho que fazer? Na hora liguei para um cunhado meu, casado com uma prima, o Ercílio, vive em Londres. Ercílio, tudo bem, tudo. Olha, eu estou aqui com umas ideias e tal. Ele na hora disse, é possível fazer. O que é necessário? Eu tenho aí em Angola, ele estava em Londres, tenho aí uns rapazes que podem te ajudar nisso e tal. E assim, o coração ia aquecendo. Eu a falar com ele, o coração aquecendo. Eu vou lançar agora um livro, em Portugal, dia 28, que o título é Aquecimento. Exatamente para dizer que as respostas de Deus às vezes não é uma confirmação, é tão somente um aquecimento no coração, porque um coração aquecido faz muita coisa, faz milagres.
E então o coração aquecia na medida que eu ia escrevendo, mas estava tão quente, uma quentura gostosa, que não queima a pele, mas que você sente aí dentro. E eu senti aquilo tão forte, ia escrevendo. Então nasce a Facul. Nasceu a Facul, que é um projeto de ensino à distância, e comecei o projeto. Como é que eu vou fazer? Eu levo isso nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, e vou levar isto para a escola de liderança. Como é que você vai fazer do zero, sem recursos? Debaixo de uma única palavra. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, eu olhei para o meu ecossistema, o que é que eu tinha. Deus sempre vai usar aquilo que nós tivemos em mãos. Sim. E nós temos sempre alguma coisa à nossa volta. Nós temos sempre uma pessoa, nós temos sempre uma ferramenta, nós temos sempre alguma coisa em nossa mão. Ali, eu disse, eu tenho uma sala de aulas. Olhei para os estudantes mais inteligentes, captei eles, passei a visão, abraçar e começamos a jornada. A jornada foi tão difícil, mas tão difícil. Imagina. Foi tão duro que as poupanças que eu tinha começaram a esgotar, a esgotar, a esgotar. Eu recordo-me, existe em Angola uma pessoa que eu amo muito, um apóstolo da Igreja Diante do Trono, o Itamar. Ele tem um projeto social e eu frequentava, ajudava esse projeto social. E eu disse ao Itamar que eu iria colocar energia naquela comunidade. Eu recordo-me que um certo dia eu estava a contar com os amigos e ninguém fazia. E um certo dia, num devocional, o Espírito Santo me disse: Venceslau, não transfira nunca uma responsabilidade que te é dada. Uau. Não transfira nunca uma responsabilidade que é dada. E que eu tinha exatamente na conta o valor para comprar o PT, o transformador para meter para a comunidade. Meu primeiro testemunho de passo de fé. Peguei nestes valores, comprei o PT, colocamos a energia na comunidade, mas não tinha como pagar salário. Depois de 3 dias eu recebi um telefonema. O telefonema foi 7 milhões. Eu gastei 5 milhões de kwanzas. Eu não sei como é que deve estar isto aqui em termos de câmbio, ok? Mas assim em dólar, nos dias de hoje, na altura estávamos a falar em quase 50 mil dólares. Para aí, quase. 30, 40, para aí, na altura. Porque o câmbio em Angola já foi 10, seriam 50 e 50 mil dólares. Mas com as alterações, mas aí uns 30 e tal, 40 por aí. Então eu entreguei este dinheiro, era tudo que eu tinha. Sabe quanto é que eu recebi depois de 3 dias? 70 mil dólares. Recebo um telefonema, entrou-me 70 mil dólares. E começo a ver o agir de Deus assim rápido, né? E aquilo só estava a aquecer e a estimular cada vez mais a minha fé. E é importante que a gente, quando está naquela fase do primeiro amor, não perca mesmo o barco, o avião. Uma fase boa quando você é recém-convertido, assim, como vocês dizem, apanhar a onda e surfar. Entende? Eu estava nessa fase. E aí eu entendi que Deus estava diante do cenário do projeto e tal. Paguei salários e fui avançando com o projeto. Mas chegou uma fase que estava mesmo, assim, difícil. Fiquei tão exausto e caí. E quando eu caio, vou parar ao hospital. Quando eu vou para o hospital, acontece uma coisa. Na altura, o presidente Macron estava a estender a política francesa para os países, não só os francófonos, mas anglo-saxônicos, do tipo de pessoas que eles estavam à busca, né, em termos de idade, em termos de relevância. E o meu projeto, até hoje não sei como, eles tiveram acesso ao meu projeto pelo impacto social do projeto, porque quando eu criei o projeto, a palavra de Deus foi tão clara e o que eu tive e captei era para apoiar os jovens, ok? E então
aquilo teve tão, assim, muita relevância para eles que queriam falar comigo. E ligaram para a empresa, eu estava no hospital e assim, depois de uma semana, pessoas sérias ligaram novamente, não mais para o convite, mas para saber porque é que eu declinei o convite do presidente francês. E foi assim mesmo. Tudo bem, falamos com o senhor Venceslau, sim, olha, daqui da embaixada francesa. Nós estamos a ligar para saber porque que declinou o convite, com aquela educação toda, né? Porque que declinou o convite do presidente Macron? Eu disse, eu não tô ficando doida ainda, não, né? Eu? Não, eu acho que vocês ligaram no sítio errado. Não, mas estamos a falar com o Venceslau, sim, estamos. O mentor daquele projeto, assim, eu disse sim, mas eu não declinei. Não, nós ligamos e tal. Eu disse, só um segundo. Aí fui para a equipa, obviamente, rapazes que eu fui buscar da faculdade, primeiro emprego. Vocês receberam um telefonema nestes termos? Sim, doutor, recebemos, mas o doutor estava doente, não queríamos. Até eu disse, aqui eu vou para o hospital novamente. Eu vou parar no hospital novamente. Como é que vocês não dão a conhecer algo desse tamanho, né? Meu Deus. Dessa magnitude. É o Meu presidente Deus. da França, Meu gente. Deus. Aí eu ligo para eles e digo, olha, efetivamente vocês ligaram, perdão. Será que eu vou a tempo? Aí eles disseram, vai aguardar, vamos ver. Aí depois de algum tempinho ligaram novamente, disseram, olha, vais a tempo, manda o teu passaporte. E foi assim uma coisa de Deus. Tão rapidamente sei que eu estive em Montpellier com o presidente Macron. Por que é que eu trago aqui esse testemunho? Porque o Espírito Santo me visita no devocional lá em França. Depois de ter estado com ele a preparar-me para regressar. E a pergunta foi simples, Venceslau, quando é que tu estarias com o presidente Macron? Quando? Uau. A ficha caiu. Se eu estivesse ali dentro, será que eu seria convidado a esse nível? Por que é que você ainda tem dúvida? E só sei que nesse dia assim, uau, aquela presença, né? Fiquei molhado. Eu disse, não, custa o que custar, eu vou avançar. O que Deus fez na minha vida em 2 anos levaria 100 anos, 200 anos. Uau, Deus, ele acelera nossos processos. Mas nunca chegaria ao nível que eu cheguei, na graça de Deus, e falo isso com muita humildade. Mas aquilo que Deus fez na minha vida em 2 anos, a forma como Ele acelerou, a forma como Ele colocou no mapa. Recebi o convite do gabinete da rainha de Isabel II para estar em Glasgow na COP26. Assim, foram convites atrás de convite, colocarem-me no cenário internacional. Internamente comecei a ter aceitação e rapidamente o projeto começou a ganhar um outro tipo de dinâmica. Hoje, para teres ideia, eu sou parceiro da PUC Rio aqui no Brasil, são nossos parceiros. Quando é que isto seria possível? Unilabs, nosso parceiro. Quando é que isto seria possível? Né? Estamos a falar da Faculdade Católica aqui do Brasil. Estamos a falar em Portugal, da Clássica de Lisboa, a mais renomada em Lisboa, nossos parceiros. Ok? Estou a falar em Espanha, de Ávila, nossos parceiros. Aqui em Santa Catarina, hei de assinar na segunda-feira protocolos. Quando é que isto seria possível? Hoje, a viajar debaixo do propósito, a impactar vidas. O projeto hoje alimenta 1000 crianças todos os dias. 1000 crianças são alimentadas por conta da nossa existência. 430 crianças estão a ser formados lá no nosso projeto, Associação Anelisa, que é em homenagem à minha mãe, ainda viva, que é o braço social do grupo.
As crianças estão na escola neste projeto, né? Abrimos agora uma turma das viúvas lá da comunidade, porque eles chegaram até a mim, me chamam papá Vences, nós também queremos aprender a escrever o nosso nome. Uau! E hoje temos a turma das mamães, 34 viúvas aprendendo a escrever o seu nome. Estamos com um projeto agrícola lá da comunidade, um projeto autossustentável, uma coisa assim tremenda. Temos o programa do Albinismo e Vida dentro do nosso projeto. Pessoas a serem formadas no pacote de bolseiros do grupo também. Temos pessoas que se licenciaram, pessoas assim, muita gente a ser impactada e afetada pelo projeto que o salário não pagaria, só o propósito é que paga, entende? Sim. Só funcionando debaixo de um propósito é que você consegue ser tão relevante ao ponto de impactar a vida do teu próximo. Estando a depender do salário, até podes fazer alguma coisa, mas não na dimensão. Então é sempre importante a gente parar, ouvir aquilo que Deus está a falar, porque quando Deus fala, Deus fala. Venceslau, e falando um pouquinho sobre isso, e aí vamos pensar em questão de promessa, processo e propósito, né? Eu vejo que Deus te deu uma promessa, você começou a viver o processo, viu que não era tão simples assim, mas foi rápido. E agora você vê que realmente Deus está encaminhando para que esse propósito maior seja alcançado. O que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos ouvindo para que elas possam entender esse processo e passar mais rápido por ele? Porque eu entendo que o meu processo ele pode ser rápido ou demorado, vai depender de mim, da minha obediência e tudo mais. Eu acho tudo. Mas o que a gente pode dizer para as pessoas? Porque eu entendo, porque eu também vivi isso, eu recebi a promessa, tomei a decisão, tudo começou a dar errado, aí vem o desespero. E é incrível quando você falou sobre Mateus 6,33. Eu chego a me emocionar porque não foi a mesma palavra, mas Deus falou comigo em Mateus 6,26. Uau. Porque eu, como mãe de adolescente, né, meu esposo tá aqui nos bastidores e ele sabe disso. A minha maior preocupação quando Deus nos tirou lá de Rondônia, interior de Rondônia, uma cidadezinha muito pequena, e ia nos trazer para Florianópolis. Eu me lembro que Deus falou primeiro com o meu esposo, e quando o meu esposo transferiu para mim essa mensagem, eu falei assim: Senhor, meu esposo tá maluco. Meio da pandemia, uma situação assim terrível aqui no Brasil, tudo muito parado, e eu pensava, Senhor, o que vai ser de nós lá em Florianópolis? Porque aqui eu tenho um ponto de apoio. Eu tinha familiares, amigos muito conhecidos na cidade, e eu falo que lá eu não tinha medo, porque eu tinha muitos amigos, pessoas que poderiam ser esse ponto de apoio mesmo. Mas aí a gente vindo pra cá, a gente não conhecia ninguém, nós nunca tínhamos vindo pro sul do Brasil. Deus direcionou, eu falei, não, Deus, mas se o Senhor falou com ele, o Senhor vai falar comigo também, porque eu preciso entender o que o Senhor quer de nós, né? E aí Deus me respondeu com Mateus 6,26, porque estás preocupada com o que comer e o que beber, não é mais importante a vida do que a comida? Uau. E aí, nesse dia, eu entendi que eu tava colocando a minha esperança no lugar errado. Eu tava colocando a minha esperança nas pessoas e nas coisas, mas o nosso provedor era Deus, e que se ele estava direcionando, ele ia fazer acontecer de alguma forma. E foi o nosso primeiro grande passo de fé, né? Mas realmente, eu acho que quando Jesus veio e deu esse sermão lá da montanha, que ele falou sobre isso lá em Mateus 6, ele já sabia que mesmo nos tempos de hoje a gente ia passar pelas mesmas crises, os mesmos pensamentos de o que vai ser de nós, como que a gente vai sobreviver, porque a questão da sobrevivência ainda é muito pesada. Mas como fazer para fazer com que Deus acelere o nosso processo e a gente viva mais rápido esse processo que é tão dolorido, e vai ser difícil mesmo, você vai passar por situações que vão te desafiar todos os dias. Olha, eu não vou dar voltas em relação a esse tema. Por quê? Porque eu tenho que falar aquilo que funcionou em mim. E eu acredito piamente que o processo ele não é demorado. Quem torna o processo longo somos nós. E como é que a gente torna o processo longo? Deus não pula etapa. Deus não pula etapa. Veja, o que vai demarcar a intensidade no cumprimento do propósito
não é o tempo que nós ficamos a tentar entender, a tentar procrastinar ou a procrastinar. O que vai determinar é a intensidade que nós aplicamos. Ok? É mais ou menos o seguinte: uma oração respondida, aceite por Deus, não é aquela que a pessoa fica durante a noite, a madrugada, não é rabaxalá. Não. Sem verdade e sem consciência, sem entendimento. Mas é aquela que às vezes é só um minuto, mas com muita intensidade de verdade. Esta pode ser respondida. E aquela que a pessoa está ali só a querer fazer, a se passar de alguém tão espiritual, Deus não está aí. É o mesmo que acontece na temática de propósito. Deus quer fazer as coisas e vai nos usar para fazermos as coisas. Nós é que devemos entender algo, que todo o processo ela vai servir para nos fortificar. Veja, o que é que tornou os discípulos mais maduros? É a caminhada. A caminhada ela vai servir para ir nos fortificando no caminho. E o que as pessoas fazem é colocar dificuldades, colocar pessoas que Deus não colocou. No meu caso, Deus colocou pessoas. Eu tenho um amigo, o código dele é J, para mim. Se ele tiver a assistir, sabe de quem é que eu estou a falar. É tratado por judeu. Num dele, vou preservar, mas para mim é J e para muitos ele é o judeu. O judeu foi alguém que, quando ele apareceu na minha vida, meu amigo há 20 anos, uma pessoa que sempre foi muito, assim, dar insights positivos, mas nunca tivemos tanta proximidade. Mas um dia, do nada, essa pessoa ligou para mim e perguntou-me: Vences, tudo bem. Olha, eu tive com teu tio e tal. Depois ele perguntou-me: e tu o que é que estás a fazer? Eu disse: olha, eu continuo, na altura do Banco Nacional, eu continuo aqui no banco. Ele disse: Vences, tu não és para ficar ali. Entenda que a avó já estava a falar comigo. Larga. Sim. Tu não és uma pessoa para ficar parado ali. Deixa isso para nós. Ele é uma pessoa, um servidor público. Deixa isso para nós. Larga aquilo que estás a fazer. Foi assim algo que me levou a pensar muito. E na hora de tomar decisão, eu não tive assim muito que hesitar também, porque assim, eu tive uma confirmação, né? Para dizer o quê? Quando nós temos a confirmação da parte de Deus, meus amigos, não vamos questionar muitas vezes. Há uma história que me impacta muito. O discípulo de Decápolis. As pessoas não conhecem esse discípulo, mas está na Bíblia. O discípulo de Decápolis é aquele endemoniado que Jesus tira expulsa os demônios para os porcos. Aquele que é o discípulo de Decápolis. Porque esta pessoa era tão endemoniada, mas quando Jesus chegou na vida dele, só foi uma única palavra ele cumpriu. Então eu não preciso ouvir o Evangelho 2 vezes. Não preciso ouvir a voz de Deus 2 vezes para cumprir aquilo que Deus está a falar. Quando Jesus expulsou os demônios dele, diz a palavra que ele depois quis seguir Jesus. E Jesus diz para ele: não, vai até a tua cidade e prega o Evangelho. E ele acaba indo para a cidade. E a cidade dele é Decápolis. Daí que eu chamo-lhe o discípulo de Decápolis. Ele não hesitou, ele viu aquilo que Jesus fez na vida dele e foi suficiente. Então, quando nós estamos diante do propósito, primeiro nós temos que identificar o que é isto de propósito, né? Porque fala-se muito em propósito, e a gente não consegue perceber o que é isto de propósito. O que eu queria passar é: não há propósito sem identidade, ok? Primeiro, o que existe é a identidade. E a identidade, ela vai ter 3 grandes pressupostos: conexão com a fonte, conexão consigo mesmo e conexão com o próximo. Na conexão com a fonte é a relação que nós temos com Deus. Muita gente quer descobrir a sua identidade fora de Deus, mas é um exercício assim difícil.
e não vão conseguir. O lugar onde nós vamos descobrir quem nós somos, identidade, nós vamos descobrir estando conectados à fonte. Ok? Por quê? Porque a palavra está a dizer que Ele nos conhece antes mesmo que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. E essa palavra, Ele nos conhece, é a mesma palavra usada que Adão conheceu a Eva e Adá. Essa palavra, conhecer, é muito profunda. Porque quando Adão conhece a Eva, não viu a Eva assim na rua, olá Eva no jardim, oi, tudo bem? Não. É um conhecer de intimidade, de relacionamento. Então, é a mesma palavra de que Ele nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. O que pressupõe dizer que Ele sabe efetivamente quem é o verdadeiro Venceslau. Ele se relacionou conosco. Ele teve intimidade conosco. Por isso é que Ele não hesitou em deixar o reino, deixar a glória, deixar o seu e vir aqui para morrer, não qualquer morte de cruz, porque Ele sabe quem é o verdadeiro Venceslau. Ok? Então, devemos estar conectados à fonte. Conexão à fonte é em Deus onde nós vamos saber quem nós somos efetivamente. Há um código muito poderoso quando Pedro, durante muitos anos da vida dele, era Simão Barjona, durante muitos anos. Mas aí, quando ele acessa esse código, Jesus explica perfeitamente quando diz: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava a dizer que Pedro vai abrir igreja. Petro significa pequena pedra. Sobre essa pedra, grande rocha, edificarei a minha igreja. Quer dizer, Pedro, pequena pedra, tu estás fora. Tens que estar aqui na grande rocha para que você seja edificado, né? Uma rocha composta por vários elementos químicos, calcário, enfim. E a pedrinha fora da rocha não tem esses elementos. Estar na rocha para que tenha todas essas propriedades. Então, estando em Cristo, que nós vamos ser e conhecer efetivamente quem nós somos. Primeiro elemento. Segundo elemento da identidade é a conexão consigo mesmo. E na conexão consigo mesmo, nós vamos ter as crenças. E essas crenças, elas podem ser externas ou podem ser aquelas inatas que nascem conosco, né? O grupo sanguíneo, vais fazer consulta e dizem: o teu pai é hipertenso. Só coisas que já nascem mesmo por uma questão da linhagem familiar, né? Então, há crenças que nos limitam para nós podermos fluir, exercermos o propósito de forma eficaz. Por quê? Porque a nossa crença vai nos limitando. A linguagem de amor vai nos limitando, né? Então é importante que a gente faça esta restauração, este reparo. E depois nós temos a temática da conexão com o próximo. Não há Venceslau sem o próximo. Venceslau pressupõe impacto na vida do próximo. Uau, que lindo. Isso. Até porque não consigo capturar Jesus na plenitude. Vai ser necessário eu, por via do vosso trabalho, da vossa vida, conhecer um pouquinho da parte de Deus, aquilo que está a fazer. Isso vai servir de testemunho para mim, o outro de igual modo. E assim, diz a palavra, há o aperfeiçoamento dos santos, né, da igreja. Por quê? Porque aquilo que é o meu propósito, aquilo que é o propósito do outro, colocados na mesa, nós acabamos conhecendo na plenitude a pessoa de Cristo. Então, sabe por que a Torre de Babel foi destruída? Efetivamente porque as pessoas queriam crescer na vertical. E não na horizontal. Então, é importante que primeiro a gente faça o restauro da identidade antes de começarmos a viver o propósito. Veja uma coisa interessante. A palavra diz assim em Mateus, acho que é 19 ou 16, 19, depois é uma questão de confirmarmos. A palavra diz assim: um semeador saiu a semear. Quem saiu a semear? Não é o carpinteiro. Quem saiu a semear? Não é o coletor de imposto. Quem saiu a semear? É o semeador. Quer dizer, identidade. Está restaurado. Semeador. Este sim pode sair aqui a semear. E o que é que nós temos visto?
carpinteiros querendo ser pedreiros, mecânicos querendo ser médicos, e há essa bagunça e começamos a ter a plenitude de Cristo cada vez mais adiada. Percebes? Dali a importância da gente entender o nosso propósito. Restaurou a identidade, agora eu vou entender da parte de Deus o que é que Ele quer que eu faça. E normalmente o propósito vai ser aquilo que queima o teu coração. Eu gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo. A minha pergunta é, o que é que você faria sem pestanejar? O que é que você faria sem cobrar? O que é que você passaria? Um pouquinho disto que está a acontecer, né? Eu entrei aqui, são 19 horas e 44 minutos, não há cá ninguém, mas vocês estão aqui. Não tem como eu não dizer que vocês estão debaixo do vosso propósito. Agora, quanto de vidas estão a ser impactadas por conta disto que vocês estão a fazer, né? Então, entender o propósito é exatamente isso. Aquilo que eu tenho que fazer. E aquilo que eu tenho que fazer nas tuas mãos acaba sendo muito melhor do que nas mãos daquilo que não tem nada do que fazer. Né? Então, glorificar a Deus é trabalho dos homens. Mas se os homens não tiverem a glorificar, as pedras cantarão. Entende? Mas, ok, os homens é que têm que fazer isso. Então, mais do que a gente deixar ou viver só por viver, é importante saber o que é que eu tenho que fazer. Ok? Por isso é que a seleção do Brasil nos últimos tempos está a cair muito. Porque aqueles que têm o chamado para o futebol estão a trocar por outras coisas. E aqueles que estão lá estão pelo reconhecimento financeiro apenas, pelo dinheiro. Isso faz tanto sentido, Venceslau, que assim, eu vivo falando isso quando eu estou nos ambientes, fotografando, ou que eu estou me comunicando, e aí às vezes eu vou para um orçamento com um cliente e eu compartilho, né, que a fotografia e o audiovisual foi um presente tão lindo de Deus para nós, que nós demoramos 33 anos para descobrir que esse era o nosso lugar no mundo. E que sim, eu faria isso de graça, se fosse preciso. Mas eu também sei que Deus sabe das nossas necessidades e de repente aquilo que você faria de graça começa a ser remunerado. E aí a busca pelo financeiro deixa de ser uma busca, ele acontece naturalmente. E aí eu comecei a entender que a prosperidade de Deus, ela é natural. Ela não depende de esforço, e se tá dependendo de esforço, não é isso ainda. Deus tem algo que vai acontecer naturalmente na sua vida, sem muito esforço. Me lembro quando eu me converti, eu tinha muita dúvida e eu perguntei para minha discipuladora. Eu também fui batizada numa igreja batista. E era uma igreja batista de discipulado 1 a 1 que eles falavam, né? Eles tinham o MDA como uma característica. Então eu tinha uma discipuladora que a gente se reunia uma vez por semana, e ali eu compartilhava com ela quais estavam sendo os meus desafios de caminhar com Jesus, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou me converter e agora tudo vai ser um mar de rosas, minha vida vai ser perfeita, não vai acontecer nada de errado, e de repente você começa a lidar com muitas frustrações, porque não é porque você é cristão agora, que tem Jesus do seu lado, que os problemas vão desaparecer. Na verdade, não vão desaparecer, eles vão estar ali, e é nos problemas que você realmente vai poder mostrar que você se tornou um verdadeiro cristão, né? Porque eu via que cada problema que eu tinha uma empresa com um irmão, familiar, e aí ali começou alguns atritos, porque nós éramos muito próximas, e ali Deus começou a literalmente me testar. Será que você é crente mesmo? Vamos ver se isso é real ou se é só falácia, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se acostuma a falar para as pessoas que somos crentes, mas as nossas atitudes falam o contrário, e é nesse processo que Deus foi trabalhando em nós. E realmente viver o propósito é extraordinário. E conexão, né? Você falou sobre conexão aqui, eu anotei porque achei incrível. E eu não tenho dúvida que o que faz a gente acessar todas as promessas de Deus são conexões. São pessoas. Podes emprestar essa lapiseira? Com certeza. Veja aqui uma coisa. O que acontece muito na nossa vida é o seguinte, e é importante eu fazer esse exercício aqui. Isto é o propósito.
o mais importante nessas duas coisas aqui, vamos assim dizer, o mais importante é este. Por quê? Porque isto aqui só vai seguir onde isto for, ok? Mas isto pode ir sem a tampa, até porque as tampas estão desaparecendo. Então, acessório principal. O dinheiro é um acessório. O propósito é o principal. O que é que tem acontecido? Muita gente está a trocar isto pelo acessório. Uau. Você até pode ter dinheiro, mas se não tiveres o propósito no dinheiro, vais tomar um medicamento para dormir, vais ver muita gente com muito dinheiro, mas subindo no prédio para se lançar, para morrer. Por quê? Porque há um vazio existencial. Está a faltar aquilo que é o principal. Agora, quem vive o propósito não é uma questão de, sabe, o acessório vai, o dinheiro vai seguir. Por quê? Porque quem dá provisão é quem te dá visão. E eu costumo dizer o seguinte: milagres não pode ser uma coisa que tem que me deixar admirado. É a coisa mais natural que possa acontecer na caminhada com Deus. Milagre não pode ser um tema para nós, está bem? Eu às vezes vejo culto da cura, milagre. Meus amigos cristãos, milagre tem que ser uma coisa assim. E eu provo isso na Bíblia. A palavra diz que quando o povo sai do cativeiro para a terra prometida, caía todos os dias Pão do céu. Amém. Glória a Cair Deus. pão do céu, achas que é um fenômeno normal? Não. É um milagre. Com Mas certeza. veja, era tanto milagre, todos os dias um milagre, que eles ficaram o quê? Aborrecidos, Acostumados. aborrecidos, e já nem sequer queriam mais o pão. Queriam outra coisa. Entende? Esse tem que ser um nível como cristãos que devemos chegar. Do tipo, aquilo que Deus vai fazer na minha vida, eu, Venceslau, não pode ser uma dúvida. Eu estou aqui e falo diante das câmaras. Fiquem vivos para vocês verem aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Não é conversa para boi dormir, é que vai mesmo fazer. Uau. Porque ele é que foi lá me tirar do Banco Nacional. Não fui eu quem o escolhi, ele me escolheu. Ele me tirou de lá. Entende? A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer e viver uma vida de renúncia. Não estou a dizer que sou santo. Não! Tenho falhas, sou homem, vou falhando inúmeras vezes, mas uma coisa que eu tenho: temor a Deus e saber recomeçar. Temor a Deus e saber recomeçar. E Deus sabe do que eu estou a falar. Então, quando Deus fala para você cumprir, meus amigos, meu conselho, não pensa duas vezes. O que vai aquecer o coração de Deus é exatamente o teu nível de renúncia e de obediência. Obediência é um grande combustível no cumprimento do propósito. A renúncia é um grande passo de fé. É dizer a Deus: eu estou aqui a depender de ti. Você falou uma coisa que eu também vou citar, porque eu acredito que é algo que a gente tem que falar, que é essa questão, né, de que o propósito é o principal e que todas as outras coisas são acessórios, e que nesse caso o dinheiro é um acessório, e que tem muita gente trocando isso. E eu vi um vídeo de um pastor brasileiro que eu admiro muito, que é o Thiago Brunet, que me impactou demais. E ele virava e falava assim, no início do vídeo dele começava com outro vídeo de prova social na rua, em que as pessoas abordavam as outras e falavam assim: você prefere 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? E as pessoas escolhiam os 5 milhões na conta, e depois o Thiago Brunet interrompia o vídeo e ele falava assim: o inimigo de Deus não é Satanás. Porque se eu te perguntar se você prefere 5 minutos com Deus ou 5 minutos com Satanás, é claro que todo mundo vai escolher Jesus. O inimigo de Deus é o dinheiro. Uau. Porque quando você pergunta para as pessoas se elas querem Jesus ou se elas querem dinheiro,
elas duvidam da própria fé e acabam escolhendo o dinheiro. E aí isso literalmente é como descortinar, né, as coisas diante dos olhos. O inimigo de Deus é o dinheiro, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje a minha vida é para ele, a nossa vida é para ele, nossos negócios é para ele. A partir do momento que outra coisa começar a tomar esse espaço, Deus não tá mais aqui. E o temor que eu tenho disso acontecer faz com que eu realmente busque entender onde é que Deus está e onde é que Deus não está. E é muito importante a gente falar isso, porque não tem problema nenhum no dinheiro. O dinheiro é só uma consequência daquilo que a gente vai viver. Eu queria falar sobre isso. Mas, quando você coloca o dinheiro no lugar errado... É o amor ao dinheiro que faz com que a gente olha como algo assim. Dinheiro, o dinheiro o quê? Era antes um pedaço de papel, um ferro, ouro, ou dinheiro é... É só energia de troca, né? Eu falo que hoje dinheiro é energia de troca e que muitas das vezes quando você tem energia de troca e a maioria das vezes quando você tem conexões verdadeiras, você nem precisa dessa energia de troca mais para adquirir as coisas. Porque só o fato de você ter servido, né? E aí eu digo, servir é uma moeda de troca. Começa a plantar na vida de pessoas que são solo férteis para você ver se não retorna, né? Não tem como. Então a gente entendeu que nós somos chamados a servir. Foi isso que Jesus nos ensinou, foi o maior ensinamento dele aqui. Enquanto as pessoas estavam lá brigando que queria que estava sentado do lado direito e da esquerda, ele vira e fala assim: vocês não entenderam nada. É tremendo. É muito impactante. Jesus é lindo, né? Demais. E aquilo que ele tem feito é mais lindo ainda. Demais. Você falou sobre a questão da escola de liderança, Venceslau, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E achei muito interessante quando você citou o versículo bíblico ali de Oséias. E depois a gente estava até antes de iniciar essa gravação, a gente falando sobre isso, que a demanda por líderes, ela tem sido uma crescente e a gente tem visto isso no nosso dia a dia. E são lideranças em todas as áreas, né? Porque às vezes vocês veem a gente falando muito de Deus aqui, mas não tem como separar Deus dos nossos negócios, não tem como separar Deus da nossa vida do dia a dia. E nos nossos negócios a gente tem sentido falta de líderes, na igreja tem falta de líderes, em todos os lugares existe uma multidão precisando de direção e ninguém quer se levantar para direcionar. E aí eu queria saber se foi disso que partiu isso, de Deus te dar essa visão, porque é uma necessidade. Eu sinto, pelo menos na minha igreja, nos meus negócios, em tudo quanto é lugar, as pessoas querem vir, querem ser direcionadas, mas elas não querem pagar o preço de ser um direcionador. Espero não engolir essas palavras que eu vou dizer hoje, mas eu jamais apontei o dedo ao sistema. Jamais critico presidente tal, governante tal. Jamais faço isso. Por quê? Porque é uma questão de fundamento e de bases para a gente perceber. Vamos reparar o seguinte. O que o mundo está à espera já não é mais de mais um formato. Eu sou docente universitário e sei do que é que eu estou a falar. Todos os anos saem mais juristas, saem mais arquitetos e mais. Quem é um líder? Líder é uma porta. O líder é uma porta. Uau. É. Veja, isso é muito profundo. Quando a família de Jacó, começando com José, vai ao Egito e depois, por conta da fome, a família muda-se para o Egito, entra no Egito uma família. Essa família torna-se numerosa e o sistema todo do Egito escraviza-os e faz-lhes pensar que eles foram feitos para fazer blocos. E foram transformados em pessoas simplesmente para fazer blocos, para construir pirâmides. Era tanta ignorância, mas tanta ignorância, tão acorrentados que eles precisavam de uma única pessoa que eles tirasse daquele lugar para um outro lugar. Daí falar em porta. Nós estamos aqui fechados, imaginemos que estamos dentro desse sistema. Como é que a gente vai sair daqui? Pela porta. Sim.
Então, o líder é essa pessoa. O líder é um mentor. Sabe, mentor, não sei se as pessoas sabem disso, mentor não era uma função, mentor era um nome. Eu não sei se já leram Ulisses, Odisseia. Narra a história do rei de, acho que é Ítaca, acho que é isto. Em que ele, ou melhor, Ulisses, ele vai para a guerra e fica 20 anos fora. 10 na guerra de Troia e 10 querendo voltar. Ok? E o filho, quando ele vai, o filho tinha 10 anos. E o filho depois fala com a mãe que quer ir à procura do pai. E a mãe chama mentor. Mentor é um nome próprio. Ok? Quem é mentor? Mentor era o amigo do pai que pede ao filho para acompanhar o filho nessa jornada à busca do pai. Mentor. Que tinha o papel de corrigir, papel de cuidar e papel de impulsionar, apoiar. O mentor teria esse papel dele na caminhada. Dali que hoje fala-se mentores. Olha só, aprendi uma coisa nova. Estamos sempre a aprender, né? Todo dia. Então, o líder, o que as nações, o que esses jovens hoje precisam exatamente de pessoas como referências. Portas que vão tirar os jovens para dar direcionamento, coisa que as escolas hoje não fazem. As escolas, o modelo não é para meter pessoas para a sociedade para se desdobrarem. O modelo não é este. A escola não ensina isso. Aí Deus foi me incomodando bastante nesse quesito. Porque eu falo muito em códigos e estou sempre a postar códigos e recebo inúmeras mensagens. Aí eu fui fazer um treinamento em Lisboa. Estava eu nesse treinamento. Não consegui fazer o treinamento porque fomos tomados por uma presença naquele dia tão grande. E era um treinamento para falar sobre empreendedorismo cristão e tudo mais. Mas fomos tomados por uma presença e o Espírito Santo disse: você não veio treinar, você veio receber confirmação. Por quê? Porque havia pessoas que saíam do Porto para ir para Lisboa para me ouvirem. E eu perguntava: como é que isto é possível? O que é que está a acontecer aqui? E o que aconteceu naquele dia foram 3 minutos e eu recebi uma mensagem de um reverendo lá em Lisboa que disse: em 3 minutos você trocou a minha cosmovisão. Eu disse: não é possível. Como é que uma pessoa reverente? E ele diz para mim: eu tenho essa mensagem, por favor, vem treinar os membros da minha igreja. Aí eu comecei a entender que o problema não é só a igreja, o problema não é só formação, o problema vai muito mais além. E quando Deus me deu a palavra de que o líder é uma porta, e trouxe-me esse ensino de Moisés, como sendo a porta que tira o povo do Egito para a terra prometida. Um caminho, uma porta, alguém que vai, no fundo, ajudar a juventude a caminhar, a mostrar a direção. E Deus disse assim para mim: olha, não tem como as pessoas combaterem aquilo que eles estão a lamentar. O sistema, mas o que é o sistema? Você só combate o sistema com instituições fortes. E quem faz instituições fortes? Líderes fortes. Dali que pediu-me: passa 1 milhão de líderes para todo mundo. Todo mundo, todas as nações, passam 1 milhão de líderes. Por quê? Porque nós não estamos à procura de mais pessoas, nós estamos à procura da pessoa. Quando o teu carro avaria na rua, na via pública, se você ficar à procura de como vais arranjar, você que não é mecânico, não vai conseguir. Como é que você vai resolver? À procura do mecânico. Não é como eu vou fazer, é quem pode fazer. E quando eu encontro quem, eu tenho o problema resolvido. Então, formar líderes é um compromisso com essa nação, é um compromisso com a humanidade, no sentido de nós colocarmos ou devolvermos à sociedade pessoas com caráter,
com integridade. Os cristãos são muito mal falados. Por quê? Porque nós não estamos a ser testemunhos daquilo que nós ouvimos e vivenciamos no nosso secreto. E nós precisamos de pessoas que entendam isso e que a vida dele seja uma mensagem. Eu estou a muito estar aqui porque a vossa vida é uma mensagem. Vocês não precisam falar absolutamente nada. Quem vos vê na rua automaticamente vai te definir. Vai dizer, olha, está ali a fulana. E automaticamente está impactada por tudo quanto a vossa vida tem servido como reflexo de impacto na vida dos outros, entende? Isto tem muito a ver com as lideranças. O sistema está mal? Não. Quem é o sistema? O sistema são as pessoas. Então é importante que no meio dessas pessoas hajam pessoas corretas para fazer o correto. Sim. Entende? Então nós estamos a criar essa escola de liderança. A abertura agora vai ser em Portugal. Vamos começar por Portugal. É onde Deus falou que tem que ser. Mas na graça de Deus já começou aqui em Florianópolis, podemos assim dizer. As pessoas aderiram bastante. Tivemos aqui um momento muito poderoso. Então já temos a primeira tour aberta cá. Mas assim, vamos fazer o lançamento de qualquer das formas em Portugal. Depois Angola, Lubango e Dubai, numa primeira fase. Dubai, Angola, Portugal, Brasil. Vamos trabalhar primeiro nessa. Estamos a seguir e obedecer aquilo que Deus está a depositar, né? Então nós queremos homens fortes que farão instituições fortes que afetarão os sistemas, o mundo, porque esta é a guerra. Zacarias, acho que é 9:13, já me foge. Diz que eu farei um arco, ou filhos de Sião contra os filhos da Grécia, qualquer coisa assim. Há uma abordagem muito interessante porque nos estão a apresentar duas guerras ali. Quais são as guerras? Filhos da Grécia e filho de Sião. E Deus diz que vai fazer um arco de flecha aos filhos de Sião e avisa, filhos da Grécia, quando eu fizer este arco, com quem diz, os filhos da Grécia estão em guerra com os filhos de Sião. Grécia é o mundo, Sião é o reino. Essa guerra lá é a guerra que nós estamos a viver nos dias de hoje. Uma guerra filosófica, uma guerra de princípios, uma ideológica. É tudo isso que estamos a fazer. Sim. Porque a filosofia, ela antecede a existência. Primeiro eu estou a usar um iPhone, e se eu colocar aqui um Android, até os aparelhos podem ser igual, mas o sistema deste não vai entrar no outro. Por quê? Porque já está configurado dessa forma. Então é fundamental que a gente entenda, a gente perceba qual é a nossa configuração filosófica, teológica, ideológica. Aí nós vamos entender porque que Deus diz, Abraão, sai da tua parentela. Por quê? Abraão não estava na sua terra quando Deus chega. Ele diz, sai da tua parentela. Ele já não estava. Porque Abraão, filho de Terá já estava na marcha para a terra prometida, só que Terá para. Sim. E quando Deus fala, sai da tua parentela, ele já não estava na sua terra. Então como é que Deus está a dizer para alguém, sai da tua parentela, né? Quando ele já não está na sua terra? Sai de Goiânia. Rondônia. E você está aqui. E Deus aparece para ti aqui em Florianópolis, está a dizer, sai de Rondônia. Então não é uma questão de geografia, é uma questão ideológica, interna. Então perceber isso é muito bonito da parte de Deus. Uau. Incrível, porque realmente quantas pessoas às vezes já mudaram de geografia, mas continuam carregando as coisas de lá e comparando. Nossa, mas essa comida aqui, falta aquele temperinho que tinha lá, ou os lugares, aqui é bem bonito, né? Mas falta o calor de lá. Tipo, a gente tá em Florianópolis, uma cidade cheia de praias, e claro, tem dia que é frio, porque o clima daqui é diferente. Aí as pessoas vêm de lá pra cá e falam assim, é tudo lindo, né? Mas falta o calor de lá, não vive o momento, aquilo que Deus tem pra agora, fica vivendo sempre de coisas que já se passaram. Conheces uma cultura melhor do que a outra? Eu não conheço, e sou uma pessoa que viaja, na graça de Deus.
o problema não está na cultura, o problema está nisto que estás a acabar de dizer, a forma como nós nos fechamos diante da cultura dos outros. Qual é a melhor comida? Para mim é o funge, mas o funge não é melhor do que a cachupa. A feijoada para vocês. Agora, eu não posso comer a feijoada com a mentalidade do funge. Eu não posso comer a cachupa com a mentalidade do bacalhau. Não, eu tenho que abrir a minha mentalidade. É a mesma coisa dizer que uma vez eu estive conversando com alguém, ele é um amigo que eu tenho, que ele é recorde Guinness, porque ele esteve nos 4 pontos dos 4 continentes, teve em Everest, no Monte Everest e tudo mais. Eu lhe perguntei, ele já viajou todos os países do mundo, eu perguntei qual deles foi o melhor. Ele disse: não existe país melhor do que o outro. Eu perguntei quais são as pessoas melhores, o povo que mais. Ele disse: também não existe. Depende muito da pergunta que nós fizemos. Depende muito da pergunta que nós fizemos. E é mais ou menos isso. Venceslau, eu tenho certeza que tudo casa muito com o momento que realmente estamos vivendo. Deus ter te levantado com essa meta tão arrojada de 1 milhão de líderes só mostra que nós estamos realmente vivendo os últimos tempos. Deus disse que aceleraria os processos. Deus disse que as coisas aconteceriam mais rápido. Deus disse que Ele voltaria o dia que nenhuma sequer criatura da terra não tivesse ouvido a tua palavra. Então, quando a gente levanta líderes, a gente está dizendo que nós vamos levantar pessoas para professar o evangelho nos 4 cantos dessa terra, porque a gente sonha com o dia em que Ele voltará realmente, mas Ele só vai voltar o dia que a gente fizer a nossa parte, que é levar a palavra, que é mostrar para as pessoas o amor de Jesus, né? Apresentar Jesus para elas, porque às vezes a gente vê muitos questionamentos, mas hoje em dia tá tão difícil, porque às vezes realmente os crentes são estudiosos, né? Eles são estudiosos da Bíblia, mas estuda tanto que não pratica nada, que nem as pessoas que ficam lá 4 anos às vezes fazendo faculdade, aí sai de lá e fala assim: nossa, eu estudei, mas a teoria não tem nada a ver com a prática. Talvez seja isso que você esteja vivendo, e por isso que nada muda na sua vida, por isso que você não acessa os ambientes, não acessa as pessoas, não vive o extraordinário de Deus, porque você está estudando demais e está colocando poucas coisas em prática, né? Às vezes, se você, em vez de ler a Bíblia inteira num ano, lesse um livro, mas colocasse tudo em prática, todos os códigos que estão escondidos ali na palavra de Deus em prática, você acessaria coisas extraordinárias que você está esperando para viver. Deus já te prometeu, mas falta o viver o evangelho, viver a palavra, viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a Bíblia, ela não é só de Gênesis e Apocalipse, ela tem este comprimento, mas também tem uma profundidade. Tem uma profundidade. Comprimento e profundidade, vou até anotar. Por quê? Porque as pessoas ficam muito limitadas. Terminei Gênesis, terminei Apocalipse, mas não mergulham na profundidade. Eu, quando leio a Bíblia, eu entro e me coloco na mesa, naquela mesa da última ceia, eu sento também lá e começo a tentar entender os cenários, fazendo questionamentos. Por quê? Porque na profundidade existe uma revelação, existe um entendimento que às vezes o cumprimento não te é dada na profundidade. E é essa profundidade onde a gente consegue extrair códigos, porque Deus é perito em esconder. Já se pancou em algum diamante ao andar? Já? Não. Sabe por quê? Diamante é muito valioso, aí ele escondeu. Já conduziu e muito petróleo aqui, é valioso, escondeu, né? Até as coisas que conduzem a internet é tão valiosa que Deus escondeu. Agora, quem acessa, quem desbloqueia, esse prospera, esse se adianta. Então, olhar na Bíblia na perspectiva de que existe alguma coisa por detrás, porque quando eu sou jurista e falo com muita propriedade disso, para terminar, né? Não sei. O que é que acontece no direito? Nós temos um campo no direito
onde nós falamos de técnicas da interpretação da lei. Okay? Existe uma que é a teleológica. Okay? A gente vai no espírito do legislador. Quem faz uma lei, e eu pego nesta lei para aplicar na vida prática. Mas só que eu não vou ficar preso naquilo que eu estou a ler. Eu vou entrar no espírito do legislador. Mesmo que ele estava bêbado, Aí eu tenho que compreender por que ele fez isso. E quando eu consigo extrair o espírito do legislador, aplicar nesta lei, eu tenho um resultado mais eficaz. É o que acontece com a palavra de Deus. Quando Deus, legislador, fez a palavra ele vem acompanhada com a letra e com o espírito. E quem consegue captar o espírito de Deus, capturou o espírito de Deus nesta palavra, é um pelo certo. Uau, que lindo. Por isso é que quando uns ouvem a palavra, o que é a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Quer dizer que muita gente não tem fé. Não é porque não leem a Bíblia, até leem, mas dificilmente capturam efetivamente este espírito que está por detrás daquilo que estão a ler. Porque quando você captura aquilo que Deus queria efetivamente dizer com isso, uau! É um poder de transformação. Uau, que demais. Venceslau, você falou que não era planos, mas que surgiu uma turma dessa capacitação para líderes aqui em Florianópolis. Sim. E quem estiver nos ouvindo, ainda dá tempo ou não? Já fechou? Dá tempo. Entra para o Code V, sigam-nos as nossas páginas. A minha página é Venceslau Andrade, ok? E vai encontrar muitas informações. Temos a página que é a página da escola, que é Code V, ok? Vai encontrar também muitas informações. As inscrições estão abertas, ok? E assim, corram para lá porque efetivamente é uma metodologia nova. Sim. É importante que eu diga isso. É resumir todos esses anos de experiência, aquilo que deu certo em treinamento, em mentoria, e capturar aquilo da Bíblia, extraídos, e fizemos assim algo muito poderoso, muito gostoso para levar para essa geração. Uau, então segue lá as redes sociais, CODV e Venceslau Andrade, né? @ Venceslau Andrade, você já vai achar. E, gente, não perde a oportunidade, né? Porque não é todo dia que a gente vê alguém que foi levantado, assim, por Deus com tanta intensidade, com tanto desejo de fazer acontecer. E eu fico feliz demais por ter tido a honra de conhecê-lo agora, porque eu realmente tenho certeza que o que há de vir é gigantesco. E eu vou poder ter tido essa experiência de conhecer um pouquinho da sua história, daquilo que Deus já fez, mas vou poder também acompanhar aquilo que Deus ainda vai fazer, que vai ser ainda mais lindo e muito maior, não tenho dúvida. Eu agradeço imenso e teremos tempo de viver isso. E vamos viver. A minha próxima entrevista não vai ser nesse lugar. Escrevam isso que vos estou a dizer. Vai ser com vocês num lugar melhor e maior. Amém. Com muito mais conforto, inclusive. É um espaço gostoso, mas assim, Deus vai honrar muito aquilo que vocês estão a fazer. Amém, eu não creio. tem como, a palavra diz que não há como um justo mendigar o pão. E Deus vai vos visitar de uma forma muito tremenda. E ainda bem que isto está a ficar gravado. Que quando eu voltar, a minha próxima entrevista convosco, porque eu vou voltar, vai ser num espaço vosso, um lugar maior, bem bonito e muito confortável. Eu creio, não tenho dúvida, porque nosso Deus, que é o nosso Pai, e é isso que as pessoas precisam entender, que nós somos filhos, acessar as promessas de Deus como os filhos têm acesso. Isso. E é isso que às vezes está faltando, as pessoas entendam que você é filho, e que se você é filho, você tem o acesso. Ele vai colocar o anel do teu dedo, ele vai liberar todas as coisas que você precisar para cumprir o propósito dele. Mas não se esqueça do porquê você foi chamado. Isso. Né? Toda honra e glória é dele, para ele. Venceslau, deixa só uma mensagem final aí para todo mundo que está nos ouvindo, de ânimo, coragem, e que tenho certeza que a próxima realmente vai ser num lugar muito melhor e maior.
Olha, o que eu posso captar agora da parte de Deus, que eu posso partilhar aqui, é uma revelação que Deus deu no livro de Êxodo 14, que fala sobre a passagem do povo. Sabe, eu sempre pensei que Moisés levantou o cajado, estendeu, o mar se abriu e o povo passou. Mas se vocês lerem a palavra está a dizer que um vento que veio e soprou toda aquela noite e o mar se abriu e o povo passou. Quer dizer que o milagre de Deus naquele dia não foi automático. O milagre de Deus foi feito durante toda aquela noite. Você que está numa condição aí em casa de sufoco, provavelmente de despejo, provavelmente de doença, o vento de Deus já está soprando. Amém, eu creio. O vento de Deus já está soprando. E grandes coisas vão acontecer. Eu creio nesse Deus. Então, ter muita fé, ser obediente e ser uma pessoa de renúncia. Isso aquece e estimula o coração de Deus. Eu costumo dizer, Deus não dorme, né? Mas isso acorda o coração de Deus. Quando alguém, por conta do nome dele, faz renúncia e vive uma vida de obediência. Então, era isso. Uau, que lindo, que demais. E você que nos acompanhou até aqui, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, enviar esse episódio que foi tão especial e impactante para mais pessoas que precisam ouvir isso. E o que nós desejamos para você é que não só você conheça as histórias de quem já passou por aqui, mas que você tenha histórias incríveis para compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida. Então não se contente em ouvir as histórias dos outros, busque ter as suas próprias histórias, as suas próprias experiências com Deus, porque é isso que vai mudar realmente o teu caminho. Ouvir as histórias dos outros pode aumentar a sua fé, mas é a sua fé que vai fazer com que você tenha histórias verdadeiras para contar sobre si mesmo, sobre aquilo que Deus fez na sua vida, nos seus negócios, enfim, na vida dos teus filhos. Tudo depende de você começar a agir. Oração. Ora, clama, mas age. Não fica parado, não, porque parado você não vai conquistar nada. Nada mesmo que Deus tem para você. Então, essa é a mensagem de hoje. Muito obrigada e até o próximo Empreendecast.